Olá, muito bom dia, já com cheiro de boa tarde. E estamos aqui para mais um vídeo, mais um encontro nosso aqui marcadinho todos os dias ao meio-dia aqui no canal do YouTube do Essência Master. Eu sou a Estefânia Zonaro, psicanalista, pedagoga e escritora, e é sempre um prazer incrível e inenarrável, como a minha palhaça costuma dizer, estar tratando desses assuntos tão importantes para a nossa saúde mental, certo? Hoje o tema, como costumeiramente costumo brincar aqui, de uma maneira bem pleonasticamente falando, é um assunto muito importante, muito interessante e para lá de especial. Nós vamos falar hoje sobre prazer e boa saúde, né? A gente costuma fazer a brincadeira, né? Aquela brincadeira que é uma crença, né? E ela pode até ser uma crença expansiva, vamos pensar assim, dependendo do ponto de vista, mas geralmente a gente fala, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Afinal, temos boa saúde. Tendo boa saúde, o resto a gente corre atrás, não é? E a saúde é um lugar interessante. A gente só lembra dela quando a gente a perde. Olha isso, não é? Quando a gente não tem dor, doença ou com algum ferimento, a gente não tem como costume observar se estamos bem. Não existe um movimento de gratidão, por exemplo, né? Quando os órgãos estão funcionando de maneira adequada, quando os nossos processos locomotores estão tudo ok, quando não há nenhum ferimento, não lembramos de agradecer. Mas no momento que a gente sofre um acidente ou a gente é acometido por uma doença ou dor, é nesse momento que a gente vislumbra, deseja recuperar a boa saúde. Então, esse é o assunto que nós vamos falar sobre hoje. Aliás, é um assunto que nós vamos falar hoje sobre prazer e boa saúde. Como é que isso se manifesta no nosso cotidiano, beleza? Vamos lá, então, nos preparar para falarmos sobre isso aqui, né? E já entendendo que esse assunto aqui, ele vai estar naquele guarda-chuva, né? Do Instituto Riso Curativo, e dentro desse guarda-chuva, saindo desse guarda-chuva, o método Essência Master, criado por mim aqui no setor da psicanálise, né? Por que o riso curativo, o Instituto, ele vai estar aqui abarcando esse assunto de maneira muito ampla? Porque nós estamos falando de prazer e boa saúde. O riso curativo, ele inicia o seu processo de formação a voluntariados para fazer as visitas aos hospitais. Mas a gente acaba atuando em 3 frentes. A primeira é com a questão de formação de voluntariados para as visitas aos leitos hospitalares. Segunda, a formação, a visita, né, a formação do agrupamento que faz a visita no hospital de forma voluntária aos leitos hospitalares, e a terceira é estar nos lugares onde antecede um possível adoecimento. Então, onde? No teatro, através de projetos culturais nas praças, nas ruas e nos teatros, né? Porque toda vez que há bom humor, alegria e prazer, os níveis de neurotransmissores também se tornam equilibrados. E o que são neurotransmissores? São todos os hormônios que a gente precisa para ter uma boa saúde. Serotonina, dopamina, endorfina, melatonina, tudo isso é fundamental e é ela que vai fazer, são elas que vão fazer a gente ter a boa venturança de acordar todos os dias e ir em busca dos nossos sonhos, projetos e desejos, né? Nosso propósito de vida, resolver os conflitos e as questões que aparecem no cotidiano, é através dessa manutenção saudável desses neurotransmissores, tá? A produção de neurotransmissores, ele acontece no nosso corpo inteiro, não é somente no cérebro. Vamos lá, eu escolhi essa imagem aqui porque ela representa uma imagem que eu utilizei já em um outro vídeo, quando eu expliquei sobre a porção do inconsciente. Eu te convido aqui, se você estiver chegando nos vídeos hoje, é a primeira vez que você está assistindo o vídeo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já aproveita e se inscreve no canal, que todos os dias ao meio-dia vem um assunto novinho em folha aqui,
que tem o propósito de abrir, clarear e ampliar um processo de despertar a consciência de cada um e cada uma para o autoconhecimento, né? Então, o autoconhecimento, quanto mais a gente se apropria dele, mais livre nós estamos em busca dos nossos desejos e propósitos de vida, né? Então, essa imagem, ela representa bem o inconsciente. Então, a porção clarinha, ela vai representar o consciente, e a porção mais escura, o inconsciente, que ele é muito maior do que o consciente. E quem salta na frente para determinar uma conduta e um comportamento é justamente o material que está no inconsciente, tá? Então, lembra que eu expliquei dos pensamentos, como é que gera os pensamentos, os impactos na nossa mente, no nosso cérebro, como é que isso se dá no processo de caminhar por todas as nossas glândulas, células, pela corrente sanguínea, atingindo os ossos. Então, esse é um convite. Vai buscar os vídeos todos aqui, que eles vão, cada uma dos nossos encontros, a gente vai trazendo informações diferentes, né? Que vai preenchendo aí esse conhecimento. Então, o que acontece? A gente vai falar hoje especificamente da dopamina, que é o hormônio que gera a sensação de prazer. Dopamina é um assunto muito tratado hoje em dia, né? Então, as pessoas pensam na questão de diminuir telas, de não se dar gratificações antecipadas, enfim, várias são as abordagens para que a dopamina seja produzida de forma natural, né? Então, toda vez que a gente dá uma gratificação antecipada, eu gero dopamina como um ato de motivação para que eu execute uma tarefa que eu preciso executar. Então, vamos supor aqui, eu trabalhei hoje, né, o dia todo, né, então fiz atendimento, trabalhei com a contação de histórias, revisei materiais, escrevi materiais, e aí eu cheguei na minha casa e vim fazer a gravação do vídeo para disponibilizar no outro dia, ao meio-dia em ponto, para vocês, certo? O que acontece o fato de eu vir gravar o vídeo? Ele tem uma motivação. Qual é a motivação? É trazer neste quadro saúde mental informações importantes para as pessoas, para a comunidade da qual eu pertenço, informações importantes sobre a questão do autoconhecimento. Essa é a minha motivação, né? Se eu não tenho clareza dessa motivação, quando eu chego em casa, eu vou primeiro preparar um doce, né? Prioritariamente um doce. Porque sim, eu já me alimentei, então não é algo que eu pulei, né? Então eu fiz esse cuidado, né? Do café da manhã, do almoço, do lanche e da janta. Então, mas se eu não tenho esta motivação, essa clareza, eu vou preparar um doce quando eu chegar, eu vou assistir um capítulo de uma série que eu esteja acompanhando, eu vou descansar um pouco. E tudo isso são as gratificações antecipadas, um dos processos, né, de gratificações antecipadas antes de eu cumprir a minha tarefa, que seria gravar o vídeo. Outras formas de gratificação antecipada. Presentes, né? Então eu fecho um negócio. Eu não recebi o dinheiro do negócio, mas eu já vou ao shopping e compro alguma coisa no crédito, porque eu conto com esse dinheiro que eu vou receber, certo? Isso é uma gratificação antecipada. O que acontece? Eu gero dopamina aí, né? Porque eu chego na minha casa com aquele presente novo que eu vou experimentar, eu vou curtir, eu vou olhar, eu vou desfilar se for uma roupa, eu vou experimentar se for uma maquiagem, enfim. E ali eu vou gastar um tempo naquela experiência, naquela experimentação, certo? E vou deixar de executar o trabalho que eu tenho, aquele que eu fechei. Então, eu tenho que fazer um relatório, ou eu tenho que fazer um levantamento de dados, ou eu preciso fazer uma pesquisa de campo, ou eu preciso escrever alguma coisa. Eu deixo de fazer porque eu estou ali curtindo aquele momento. Com os altos índices de dopamina, se eu coloco sempre esse lugar de gratificações antecipadas, o mesmo alto índice de dopamina, há uma queda dopamínica também, né? Ele entra naquela balança. Então, altos índices, porque a gente nem sempre está repleto de dopamina
a ponto de ter o prazer constantemente. Quando eu estou repleto de dopamina, eu começo a entrar, inclusive, no looping de euforia, que é outra coisa, né? Então, muita dopamina, eu me torno eufórica. E essa euforia de muitas gratificações antecipadas, ela vai gerar um desequilíbrio nessa produção de neurotransmissor, tá? Por conta desse excesso de gratificações, né? Então, o que acontece? Como é que eu vou gerar dopamina de uma forma saudável? Eu vou me motivar. Então, quando eu me motivo, quando eu entro na minha casa, que a minha motivação é gravar o vídeo, essa é a minha motivação. O que me mantém na expectativa de gravar o vídeo? A responsabilidade. Então, quando eu penso na gravação do vídeo, eu penso na motivação de levar uma informação e um conhecimento para a minha comunidade. E logo em seguida, eu vou precisar me agarrar à responsabilidade, né? Porque senão eu vou, antes de começar a gravar, eu vou olhar o Instagram, eu vou rodar o feed, aí eu vou demorar bastante e vão passar longas horas, e aí eu vou começar a gerar insegurança, se eu gravo, se eu não gravo, se eu gravo depois, eu começo a fazer conjecturas, se é possível fazer em outro momento, e aí eu acabo abandonando a motivação inicial. Então, a dopamina que eu gerei para estar aqui, ela não foi aproveitada, ela não foi utilizada, né? Então, aí eu alargo, abandono e vou para outra atividade. Então, eu deixei de produzir aquilo que eu precisava produzir e que eu gerei dopamina para aquilo, né? E aí, ao final do vídeo, quando você termina o vídeo, isso aqui eu estou dando exemplo meu, e você pode associar a alguma tarefa que você tenha que fazer no seu trabalho. Então, assim que eu termino de gravar o vídeo, eu já subo no canal, eu já gero a capinha, sim, eu que faço tudo. Então, assim, eu não tinha habilidade na tecnologia, eu precisei aprender, né? Então, gero a capinha, subo o material, faço a programação e eu termino. Então, quando eu termino, eu gero outra carga de dopamina, que é o prazer de ter realizado. Então, eu realizei, eu tive uma motivação inicial, gerei dopamina. Eu mantenho com a responsabilidade. Eu finalizo, subo, programo, está acabado. Feito o trabalho, eu gero mais dopamina, que é do trabalho feito, do trabalho executado. Eu fiz, eu tenho. O que acontece? Há uma satisfação seguida de uma gratidão, seguida de uma paz interior. Essa paz interior, ela regula todas as minhas glândulas. E por conta disso, as minhas células, por conta disso, a minha saúde física, né? Eu não fico no lugar de crítica, julgamento, de desculpas, de procrastinação, porque muito aqui, até cabe um exemplo importante, que é a lógica do TDAH, né? Por isso que é importante a gente, antes de ter um diagnóstico visto pela internet, né? Então a gente faz o checklist, eu tenho TDAH, meu TDAH, né? E eu pego para mim assim. Ou mesmo dentro de um consultório, é importante muita conversa, é importante muitas observações de produção de neurotransmissores, por quê? Senão a gente fica num lugar muito raso disso, e assim, se eu não tenho essa motivação para gravar o vídeo, ele pode estar associado a milhões de outras coisas. Eu não me sinto preparada o suficiente porque eu tenho uma defasagem de energia yin ou yang. Então, eu sempre tenho que esperar uma aprovação para que eu grave um vídeo. Então, eu preciso observar isso. Se eu tenho algum desequilíbrio na rejeição, se eu tenho algum desequilíbrio na frustração, então eu preciso olhar isso para poder dar um outro lugar para essas sensações, tá? Se eu não olho, o que acontece? Eu vou adiar a gravação, porque eu tenho medo de falar alguma coisa que desagrade as pessoas. Então, o que acontece? Eu pego o meu aparelho celular e passo horas vendo vídeos cômicos, né? Que eu adoro a comédia e vejo hora. Aí que acontece? Eu vou
caracterizar um hiperfoco nos vídeos de comédia, tá? Já ouviram falar isso na checklist de TDAH? Hiperfoco? Então, eu deixo de fazer o que está aqui porque eu tenho desequilíbrio de rejeição, na frustração, porque eu não faço um processo terapêutico, então eu não tenho uma autoconfiança, necessito da validação, não tenho alicerçado qual é o meu propósito de vida, então eu simplesmente não tenho uma motivação concreta para gravar o vídeo. Então eu vou ficar aqui no vídeo de comédia, e aí vai virar o hiperfoco, vai virar um cheque lá daquela lista de TDAH. Então, o que eu preciso olhar? Não é o processo medicamentoso inicialmente. Eu preciso primeiro olhar onde está esse lugar que eu estou alimentando sobre a falta de motivação, porque eu me sinto frustrada constantemente. Né? Quais são os distúrbios e traumas? Distúrbios não seria a palavra adequada. Quais são os traumas que fixaram ali, ó, em todo o meu processo genético, o meu processo de DNA, que vem de geração após geração, e que coloca você no lugar de uma inadequação, uma inquietação, uma dificuldade de realizar, porque tem medo de errar, né? Então, uma criação muito severa, que cobrava demais. Então, como é que é isso? Então, a gente precisa estudar isso primeiro. E esse é um dos pressupostos que eu faço aqui no meu método, trabalhar exatamente quais são os remédios que é possível encontrar no próprio mapa transgeracional da pessoa, tá? A motivação, ela é aquilo que faz com que eu levante da minha cama, né? Mesmo me estressando para realizar algo. Porque constantemente a gente se estressa. Porque o que é o estresse? Eu sair de uma situação e entrar em outra. Então, se eu estou dormindo no relaxamento, quando eu acordo é um estresse. Quando eu saio da cama é outro estresse. Quando eu vou preparar minha refeição é outro estresse. A diferença desse estresse para o outro estresse é da antecipação das coisas erradas, das coisas que podem dar errada, que daí tem a ver com o pensamento. Então, se eu penso que ao gravar um vídeo eu posso desagradar alguém e eu tenho medo de despertar essa sensação em alguém ou em um grupo de pessoas, enfim, a minha motivação ela se torna muito relativa, né? Ela não tem mais a motivação a partir da minha essência para a comunidade. Ela tem uma motivação de que se as pessoas me validarem, eu gravo o vídeo. E essa motivação, quando ela é externa, então eu preciso do like, eu preciso do comentário, eu preciso das visualizações, eu preciso de movimentos externos, eu vivo sobre a expectativa, a possibilidade de ter muitas crises de ansiedade é muito grande. Então, eu preciso fazer essa pesquisa desses remédios dentro do mapa transgeracional para entender por que a necessidade de validação, por exemplo. Então, a motivação ela tem que ser interna, ela tem que sair daqui para fora. Ela não pode ser de fora para dentro, né? Por isso que a antecipação, a gratificação antecipada, ela é uma forma não saudável de produzir a dopamina, por exemplo. Então, antes de eu realizar minha tarefa que demanda responsabilidade, eu faço compras. Antes de eu realizar uma tarefa que demanda responsabilidade, eu faço um doce. Antes de eu completar a tarefa que demanda responsabilidade, eu assisto um filme. Então, percebe que a procrastinação, ela está dentro deste manejo que a pessoa faz para ela, dentro do mecanismo de defesa, porque ela precisa da validação. E se isso não é olhado, é muito mais óbvio a gente começar a ter muitos diagnósticos de TDAH do que necessariamente eu fazer um estudo mais profundo sobre a conduta e o comportamento da pessoa no que diz respeito às questões ambientais e não biológicas. Percebe? Então, por isso a importância desses vídeos, que é trazer exatamente para a minha comunidade um olhar para a saúde mental que tem um alicerce científico e pode ser olhado de uma maneira mais cuidadosa. Essa é a minha motivação, tá? Então, quando eu penso isso, quando a minha motivação é essa, trazer para a comunidade da qual eu aqui me relaciono, né? Então, a minha comunidade,
Quando eu penso essa motivação, eu aciono a minha pineal. Quando eu aciono a minha pineal, ela vai gerando ali estruturas, né, enzimas, ela vai gerando vibrações, aliás, e depois ela vai conversar com o hipotálamo, que vai produzir as enzimas de confiança, porque eu tenho uma motivação, então eu sei exatamente. Então eu estudo, eu me preparo, eu me formo, eu me organizo, tá tudo certo? Tá tudo certo. E então eu estou preparada para fazer. Eu estou preparada, teoricamente, para fazer esse vídeo. Então, o que acontece aqui dentro do meu objeto, né, dentro do meu plano do sentir, existe uma total tranquilidade para ligar o vídeo, instalar o microfone, gravar a aula e falar com você de maneira tranquila, deixar o material disponível para a comunidade e assim que eu finalizo, eu posso ir para uma tarefa outra de lazer, de descanso, de relaxamento e tá tudo certo, gerando o quê? Um dobro de prazer e uma tranquilidade, porque não tem nada na cabeça ali martelando. Eu não fiz o vídeo, aí eu vou fazer amanhã de manhã, e se amanhã não der tempo, e aí se acontecer de pular um dia, e aí eu começo a poder querer arrumar desculpa, né? Ah, mas um dia não tem problema. Ah, mais, a mais, tá? Então observe aí a quantidade de vezes que você usa esse movimento, tá? De deixar para depois ainda a encontrar uma justificativa. Por quê? Porque quando eu realizo, eu entro numa satisfação, numa realização, né? Eu realizei, então eu estou satisfeita e grata. Eu posso descansar em paz, né? Eu não vou gerar elementos de estresse. Porque lembra que o estresse é mudar de uma situação para outra, né? Mas se eu deixei de realizar, eu gero um estresse ruim, porque eu vou até assistir um episódio da série, eu não vou gravar o vídeo. E eu vou ficar ali, eu deveria ter gravado o vídeo, eu deveria já ter, se eu tivesse feito, eu já tinha terminado. Se eu já tivesse terminado, eu já tinha subido, já estava sossegado. Então, eu estou gerando estresse. O que acontece? O pensamento da minha pineal, lembra ela da pineal? Ela vai receber, pensamentos de muito estresse, de controle, de perder o controle. Não posso perder o controle. Então, a pineal recebe esse pensamento que vai mandar para o hipotálamo em forma de vibração e o hipotálamo produz uma enzima de estresse. Então, só que ele não pensa, né? Ele não vai pensar que não é um perigo, né? Ou uma necessidade de fuga, ou que eu estou congelada. Ele não vai fazer uma análise, não, é só uma preocupação normal sobre a produção de um vídeo. Não faz essa análise, né? Quem faz essa análise é só quando trouxe para a consciência aqui. Lá, o processo de gerar toda a química e a enzima que vai para as minhas glândulas, ela vai receber exatamente assim. Há algo de errado, estamos em perigo. Então, ela vai produzir toda uma comunicação até chegar na minha suprarrenal e entrar em picos de produção de cortisol. O que vai acontecer com isso? Ataque de ansiedade. Mais um check lá da nossa lista de TDAH. Olha isso, como a gente, mudando conduta e comportamento, a gente pode começar a fazer uma nova calibragem de comportamento e personalidade. Esse é um convite. Esse vídeo ele tá bem gostoso de fazer exatamente porque a ideia de trabalhar esse trio, né? Realização, satisfação e gratidão, ela não está presente nas pessoas que desenvolvem situações de gratificação antecipada, hiperfoco e procrastinação. Ela não tá? Porque se eu tenho hiperfoco, é porque eu não me sinto preparada para aquilo. Eu não tenho disposição de ser questionada, atacada, eu tenho medo, então eu não realizo, certo? Se eu não realizo, eu não me satisfaço. Então, eu não realizo porque eu tenho um hiperfoco. Eu não tenho gratidão porque eu não realizei. Então, eu fico nesses três aqui e eu vou dando check lá no meu elemento lá do TDAH, né? Porque eu não estou focada naquele meu objetivo, naquilo que me motiva, porque algo que está lá traumático, ele está ali no loop
eu falo em um dos vídeos sobre a questão das arestas. Então, aquela história do passado que fica aqui, ó, na aresta, batendo e segurando aquelas alças, aqueles bolsões de emoção, e fica gerando a sensação de ansiedade ou de hiperfoco ou de procrastinação, tá? Então é importante a gente primeiro fazer um estudo ambiental, comportamental, para que depois a gente possa entender se realmente há um diagnóstico de TDAH, porque há realmente um desequilíbrio de neurotransmissores enquanto uma questão biológica. É muito cuidadoso isso, é muito cuidadoso, tá? Eu vou fazer um vídeo aqui colocando a pesquisa, uma pesquisa sobre o índice de pessoas que estão sendo diagnosticadas com TDAH, estão usando o processo medicamentoso e estão piorando a sua situação. Então, eu vou fazer um vídeo sobre isso, exatamente com dados, com estatística, para trazer para você essa abertura de consciência, que nem sempre a gente vai resolver aquilo que não me dá motivação, aquilo que me deixa ansioso, aquilo que não me deixa realizar, que não me deixa sair da situação de congelamento, nem sempre é um distúrbio, tá? Nem sempre é um distúrbio ou uma síndrome. Então, é importante a gente pesquisar com bastante critério para entender exatamente qual caminho seguir, tá? E aí eu trouxe algumas imagens, né, sobre o que a gente pode fazer para acionar essa pineal com bons pensamentos, e que esses bons pensamentos vão me trazer um comportamento motivacional, automotivacional, vou me motivar constantemente, né? O que acontece é que muita gente busca eventos fora, né? Eu vou fazer tal, eu ando desanimado, ando triste, ando sem foco, sem perspectiva, aí busca um evento motivacional aí para fazer, aí passa 2 dias buscando uma motivação externa para o interno. O que eu gero? Um outro trauma. Porque muitas vezes esses eventos, eles vêm numa enxurrada de dopamina. Então, é música alta, é barulho, é luzes. Então, euforia, tá? Então, quando eu estou fora do meu foco, existem traumas que me tiram desse foco. Mas, por outro lado, quando eu busco um evento onde essa euforia, eu gero um outro trauma também. E aí, por isso que muita gente, depois de alguns dias desses eventos bombásticos, dá 3, 4 dias, a pessoa entra novamente nesse looping de pensamentos de congelamento ou de fuga, né? Então, assim, pensamentos bons. Quando eu medito, é uma possibilidade de acionar a pineal, um sorriso, tá? Quando eu estou executando um trabalho mesmo, com prazer, porque não importa a profissão da pessoa, para a gente realizar o propósito de vida. Porque o propósito de vida ele tem a ver com quais são as transformações que eu faço no ambiente a qual eu atuo. Então, não importa a profissão. Quando a gente fala de propósito de vida, eu costumo falar para as pessoas que eu atendo, não é algo que seja etéreo, algo que seja somente para poucos. Não, todos nós temos um propósito de vida, tá? E aí o que acontece? Eu tenho bons pensamentos, eu utilizo o riso, a meditação, e depois disso que eu me motivei, eu preciso ter a responsabilidade. A responsabilidade de que aquela comunidade da qual eu estou responsável em executar uma tarefa, ela depende do meu bom humor, da minha alegria, para que aquela tarefa seja realizada com primor, né? E aí, realizar com primor gera dopamina. Então, por exemplo, eu que sou professora também, sou contadora de história para crianças, né? Então, quando eu pego um livro e eu visualizo ele, eu faço a leitura dele e compreendo o que eu quero de fato despertar nas crianças com a leitura daquele material, é uma motivação, né? Uma motivação. Então, eu gerei uma dopamina ali, eu tenho uma expectativa, tá? E aí eu vou para a leitura. Aí eu vou para a leitura e a execução. Então, é responsabilidade. Eu não abandonei a minha ideia inicial. Então, eu levo adiante. Mesmo que eu tenha algumas ressalvas de que se eu vou conseguir atingir ou não. Certo? Tá. Aí, automaticamente, eu termino a leitura. E no processo da leitura, as crianças, de fato, elas se apropriam
daquele primeiro levantamento de objetivos que eu queria com aquela leitura. O que acontece? Eu entro no prazer e eu gero mais dopamina. Então, percebe que não importa a profissão, mas sim exatamente quais são o meu ato de responsabilidade até o fim da tarefa. Então, eu me motivo, gero dopamina, sou responsável, executo, finalizo, gero prazer, mais dopamina. Tá? No ciclo certinho de gerar essa produção desse neurotransmissor tão bom, tão importante para a gente ter uma boa saúde, certo? E aí, quais são os exercícios que a gente pode trazer para o encontro de hoje, para esse vídeo aqui, que ele promete exatamente trazer para você uma reflexão importante sobre quais são as minhas motivações, né? É exatamente a terapia, a escuta e a oratória. Como assim a escuta e a oratória? Primeiro que é o que acontece na terapia. Na terapia, você é escutado com compromisso, responsabilidade e amorosidade. E você também tem um espaço de falar e de se posicionar e de trazer para a forma mais objetiva e concreta como está o seu pensamento aí que está na sua mente. Né? Então, esse pensamento, quando a gente traduz esse pensamento para fala, a gente consegue, junto com o terapeuta, que ele vai olhar os pontos, né, os pontos cegos do seu pensamento, ajudar você a começar a desatar os nós. Então, aqui vai o convite para o processo terapêutico, para conhecer um pouco mais sobre toda essa informação e todas essas histórias de autoconhecimento. Eu deixo aqui na descrição do vídeo todos os links que você pode buscar mais informações aqui no material e no método Essência Master, tá certo? E por hoje eu vou encerrando aqui a nossa conversa com muita alegria e prazer, sabendo que eu cumpri a minha missão. Então, no momento que eu finalizar, eu já gerei mais dopamina e muita gratidão pela vida de cada um e de cada uma da comunidade a qual faz parte. Um grande abraço, até o próximo encontro.